Eu estou à disposição do senhor. Bom, vamos lá então. Primeiramente, agradecer a todos os presentes aqui nessa live, nesse segundo evento da nossa Comissão de Direito Médico, Odontológico e da Saúde da OAB aqui de Limeira. Eu gostaria de agradecer a toda a diretoria da OAB Limeira, na pessoa do nosso presidente, José Mauro Faber, que apoia incondicionalmente os nossos trabalhos. Nossa comissão é nova, foi criada no ano passado, e nós temos muito apoio da diretoria aí nos nossos trabalhos. Gostaria de agradecer a todos os membros da nossa Comissão de Direito Médico, Odontológico e da Saúde, e agradecer ao Dr. Wendel pela disponibilidade de estar conosco aqui essa noite, dividindo um pouco do seu conhecimento. Farei uma breve apresentação do nosso palestrante dessa noite, um currículo muito resumido, que é o Dr. Wendel Lopes Barbosa de Souza. Ele tem um canal no YouTube, Responsabilidade Médica. Ele é juiz de direito desde 2003 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Atualmente, titular da vara do Júri Infância e Juventude e Execuções Criminais na comarca de Americana, São Paulo. Integra também a 5ª turma civil do Colégio Recursal Central da capital. Especialista em Direito Penal pela Escola Paulista da Magistratura, mestre e doutor em Direito Civil pela PUC São Paulo, com pesquisa e participação em curso de introdução ao direito norte-americano, na Fordham University de Nova York. Professor e coordenador de pós-graduação da Escola Paulista da Magistratura, atualmente no curso de Processo Penal e com passagens nos cursos de Processo Civil, Direito Civil e Métodos Alternativos de Solução de Conflitos. Autor de publicações jurídicas acadêmicas, dentre elas o livro A Responsabilidade Civil Objetiva Genérica, fundada na atividade de risco, pela editora Atlas. Então, Dr. Wendel, está com a palavra aí para nos prestigiar, nos brindar com as ações indenizatórias na área da saúde. A palavra é vossa, doutor. Perfeito. Doutor Giovanni Gianotto. Anotei todos os nomes que o senhor me passou aqui, doutor Giovanni, que eu solicitei para o senhor, que eu estou conhecendo esses nobres profissionais do direito e da área da saúde, desta cidade espetacular do interior de São Paulo, que é Limeira, que na verdade é minha vizinha. Eu moro e da minha casa eu enxergo Limeira, né? A empresa que tem ali do lado da minha casa já é Limeira. Eu saindo ali para pegar em Anguera, eu já estou em Limeira. Então, o presidente da OAB de Limeira, o doutor José Mauro Faber, tem todo o meu agradecimento por este convite. Eu estou lisonjeado por esta ocasião. A Comissão de Direito Médico, Odontológico e da Saúde, comandada pelo senhor Dr. Giovanni Gianotto, também o meu agradecimento sincero. E eu pedi isso para o senhor, eu quero registrar para todas as pessoas que estão aqui conosco na live, eu pedi para o senhor o nome do doutor médico que participou de uma live com o senhor no dia 30 de junho. Talvez tenha sido a primeira live da Comissão de Direito Médico. Se o senhor falou que essa aqui é a segunda, que é o doutor Alexander John Pessoa Grant Anderson, médico aí de Limeira, e eu posso dizer que eu apreciei a live, fiquei obtendo conhecimentos ali, e de lá para cá eu acompanho os trabalhos da OAB de Limeira e também os trabalhos deste nobre médico. Eu estou aqui no site agora da cidade de Limeira, conheça Limeira. Estou aqui, essa cidade que é a nossa vizinha, com 300 mil habitantes, vi aqui a marca, aproximadamente 300 mil habitantes. E um dado que eu confesso para o senhor, eu desconhecia, a maior produtora mundial de frutas cítricas. A maior produtora mundial de frutas cítricas. Então, isso é um orgulho para o interior de São Paulo, é um orgulho para o nosso país. Eu tenho certeza do orgulho que os senhores trazem por viver nesta cidade, nesta maravilha do interior de São Paulo. Eu lembro que quando eu trabalhava em Ribeirão Preto, no ano de 2004, eu pegava em Anguera, lá em São Paulo, pegava Bandeirantes, na verdade, e ia cair. Se eu não me engano, o entroncamento da Bandeirantes com a Anguera é exatamente aí em Limeira, se eu não estou enganado, e ia até Ribeirão Preto. E toda vez que eu passava por aí,
fiquei 1 ano fazendo esse trajeto. Eu sempre pretendi morar numa cidade como Limeira. Eu era substituto em Ribeirão Preto. Hoje eu estou residindo aqui em Americana, é a cidade que me absorveu, que me acolheu como magistrado na minha área acadêmica. E Limeira tem me acolhido no âmbito acadêmico. Eu já fiz um trabalho se o senhor me permite dizer aqui, com a Damásio Limeira, acho que não há nenhum problema em dizer isso. Tivemos um trabalho com a Damásio Limeira e também tratando de direito médico. E hoje estou aqui tratando, mais uma vez, das indenizações na área da saúde com a OAB de Limeira. Então, eu coloquei para mim como um objetivo que, assim que terminar a pandemia, eu gostaria da minha parte pelo menos, de realizar algum trabalho presencial aí na comarca de Limeira para poder sentir novamente as pessoas, como que é dar uma aula presencial, olhar olhos nos olhos das pessoas e ter esse momento de proximidade com as pessoas, enfim, o que todos nós esperamos. Tá tendo Será muito bem-vindo. Muito obrigado, doutor. Está tendo um pequeno retorninho e ele está entrando aqui no meu ouvido. Será que é o seu, Denis? Aí, deixa eu ver, parou? Será que o volume do senhor, doutor... Como abaixei agora. Abaixa. Sou grato. Então, perdão por isso, estava entrando aqui. E então, eu inicio com uma informação que nos foi trazida pelo nosso professor de Direito Médico em Comum, doutor Giovanni, professor Simonelli. Professor Simonelli, essa semana, terça-feira de manhã, ele deu uma aula no canal dele do YouTube às 10 horas da manhã, e eu fui assistir essa aula no dia seguinte, porque na terça-feira eu estava fazendo júri aqui. E lá para o meio da aula, ele dá a seguinte informação, que ela é muito emblemática para os profissionais da área de saúde, todos eles, sobretudo para os doutores médicos. E qual foi a informação que ele trouxe? A teor de uma pergunta a respeito do parto natural, parto cesárea, ele respondeu assim, ele disse assim, tá lá, e eu concordo, eu não estou aqui gerando qualquer divergência com relação ao que ele disse, eu estou de acordo. Ele diz assim lá, bom, se o médico entra no parto natural, dá algum problema para a criança, ele é processado. Não é? Se ele faz a cesárea, dá algum problema para o bebê, ele é processado. Se ele faz a cesárea, ao contrário do que foi pedido, e nasce bem o bebê, ele é processado. Então, a conclusão é que ele chegou lá. Isso é uma situação que está ficando pelo menos um pouco fora do limite, está pelo menos um pouco transcendendo aquilo que é o razoável. Por quê? Porque os médicos, e o médico, tal qual os outros profissionais da área de saúde, estão realmente submetidos, esses profissionais da área da saúde, os profissionais liberais que atendem as pessoas nesta seara da saúde, realmente está havendo uma exacerbação dos pedidos indenizatórios feitos contra esses profissionais. E eu vou tentar trazer aqui, eu trouxe uma lista, que é uma certa graduação que eu trouxe aqui de momentos que esses profissionais vivem nos litígios forenses, e eu vou tentar traduzir isso em informações claras, essa minha ideia de por que está havendo uma certa exacerbação nesses pedidos de ações indenizatórias contra os médicos, contra os dentistas e contra os demais profissionais da área da saúde. E, por consequência, contra as clínicas, os hospitais e etc. Então, essa pontuação que eu faço está aqui basicamente em 7 itens, 6, 7 itens aqui. E eu começo com a primeira, que é a seguinte. O profissional liberal médico, assim que ele deixa a condição de profissional liberal, essa é a primeira informação que ele precisa ter nas mãos dele para ele definir como ele vai fazer a prestação dos serviços dele. O profissional liberal médico, quando ele deixa de fazer a prestação dele como pessoa física, como pessoa natural, e passa a fazer a prestação do serviço dele de forma pejotizada, saiba ele já tem que saber isso. O que acontece? Ele está obtendo ganhos, ele está auferindo ganhos com essa transformação da atividade dele de pessoa natural, profissional liberal, pessoa física para pessoa jurídica. É lógico que há benefícios nessa transferência
desta forma da prestação do serviço de pessoa natural para pessoa jurídica, porém, é absolutamente necessário que o médico saiba, no momento em que ele faz esse caminho, no momento em que ele deriva para a PJ, o que acontece? A responsabilidade civil dele, que em princípio é subjetiva, portanto apurada por meio da culpa, passa a ser apurada por meio da responsabilização objetiva, sem culpa. É lógico, e lá na frente eu vou fazer essa ressalva, de que quando nós estamos tratando de uma indenização por erro médico, sempre haverá necessidade da prova do erro médico, por meio de uma das suas características, por meio de uma das suas vertentes. Quais? Negligência, imprudência ou imperícia. Sempre haverá essa necessidade. Porém, diz a lei, se o médico deixa a condição dele de profissional liberal, parágrafo 4º do artigo 14 do CDC, e monta uma PJ, então ele pejotiza a atividade dele, saiba ele saiu do parágrafo 4º do artigo 14 e caiu no caput do artigo 14. Saiu da responsabilização subjetiva, entrou na responsabilização objetiva. Com a ressalva de que, nas ações indenizatórias por erro médico, o erro médico sempre deverá ser demonstrado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quanto à inversão do ônus da prova. E aí a gente vai cair naquela velha questão das obrigações de meio e das obrigações de resultado, que para mim, mas eu sou um pouco pragmático, eu sou um pouco prático nisso aqui, às vezes eu penso que eu certamente estou errado, porque assim, virou uma celeuma tão grande essa discussão sobre obrigações de meio e obrigações de resultado, quando na verdade a gente vai ao processo judicial indenizatório por erro médico e a realidade é uma só, qual? Sempre haverá inversão do ônus da prova. É raríssimo nós estarmos diante de uma ação civil indenizatória por erro médico em que não haverá inversão do ônus probatório. Por quê? Porque o inciso 8º do artigo 6º do mesmo CDC diz para o magistrado, olha, verificadas as hipóteses legais, juiz, você inverterá o ônus da prova. Então, o magistrado no processo, essa inversão do ônus da prova, ela não é automática da lei, ela não é por uma imposição meramente da lei. O magistrado deve, ele, despachar no processo, invertendo o ônus probatório. Só que o que eu tenho para dizer é o seguinte, doutor Giovanni, quando deparo com uma decisão que não inverteu o ônus da prova, praticamente ela é comemorada. Há uma certa comemoração. Eu estou aqui estudando o meu livro, atualmente eu tenho estudado aqui o livro do professor Miguel Kifuri, e ele encontrou uma aqui, de primeiro grau, que foi confirmada em segunda instância. Praticamente, existe um certo fervor quando uma decisão dessa acontece, de não inversão do ônus da prova. Por quê? Porque está meio que dada a seguinte consequência. Se o médico for para uma ação civil indenizatória como réu no processo, o doutor médico tem que saber, basicamente, haverá, geralmente, normalmente, cotidianamente, rotineiramente, haverá sim a inversão do ônus da prova por parte do juiz, e quem terá que fazer a prova de que prestou um bom serviço é o médico. É o médico que terá que provar que não atuou com erro e que, portanto, não deve a indenização. Então, esse é um segundo ponto que me chama a atenção nessa ideia que eu tenho de que a situação dos médicos enquanto réus nos processos civis de ações indenizatórias não é uma situação confortável. Definitivamente, ela não é uma situação confortável. E uma ressalva que eu faço questão de colocar, doutor Giovanni, é a seguinte: aqui eu não estou transmitindo ideias que são minhas. Né? É algo que precisa ficar muito claro isso. Eu estou transmitindo ideias que são da lei, então eu citei a lei até agora, tá? Artigo 186, 927, 951 do Código Civil, citei o artigo 14, caput, parágrafo 4º do CDC, e citei a jurisprudência. Então, quer dizer, é a jurisprudência nacional,
é a justiça brasileira examinando esses dispositivos legais a que eu me referi e chegando a estas conclusões que eu estou dizendo aqui quais são. Eu não estou opinando, estou trazendo fatos. Por que eu digo isso? Outro dia, numa live com um médico cirurgião plástico da capital, um grande cirurgião plástico da capital, ele entrou numa live que eu estava, inclusive, com o professor Simonelli. Estávamos lá, eu, o professor Simonelli, o professor Arthur, estávamos lá e entrou um grande cirurgião plástico. E ele não se conformou com um outro ponto que eu vou trazer, que é o terceiro ponto aqui. Ele não se conformou que a perícia no processo foi favorável a ele e o juiz afastou. E eu dizia na live, isso é possível, isso pode acontecer. A Advocacia Vicens está me cumprimentando aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão aqui. Cumprimento a todos. A Grace está aqui. Muito obrigado a todos que entraram aqui com a gente. Pessoal, estudante de direito médico, pessoal dedicado ao direito médico mesmo. É muito legal ver o pessoal aqui. Muito obrigado, gente. Então, o doutor médico, cirurgião plástico, o doutor Giovanni, ele simplesmente não se conformava com essa conclusão. Eu falei, doutor, por favor, vamos colocar essa discussão. Eu, quando fui juiz de família em São Paulo, eu aprendi uma coisinha que é o seguinte: quando a gente está diante de. Quando a gente precisa resolver um problema, a primeira coisa que a gente precisa saber é que problema que a gente tem na mão para resolver. O que a gente tem que resolver? Eu falei, doutor, vamos ter calma, doutor, para eu poder dizer para o senhor o seguinte: eu não estou aqui transmitindo ideias minhas. Isso não saiu da minha cabeça. Eu estou simplesmente oferecendo para a comunidade médica as informações que eu tenho dos meus estudos. É isso que eu estou fazendo. Né? E uma das informações não é porque o senhor ganhou a perícia, não comemore ainda. É isso, basicamente é isso. Né? Não comemore, só comemore. Ontem eu vi uma entrevista do ministro Luiz Barroso na CNN, ele falava sobre as eleições e as entrevistadoras iam perguntando para ele coisas e meio que perguntando, mas isso será assim? Nós vamos conseguir isso? Ele falou, eu não comemoro antes da bola estar dentro da rede, nas redes, balançando as redes do gol. E aqui é a mesma coisa. Então, doutor médico, quando vier uma perícia para o processo, não adianta comer calma, vamos ver se essa perícia, em cotejo com as demais provas produzidas nos autos, ela gerará a improcedência do pedido do paciente. Né? Vamos aguardar isso. Né? E mais, vamos aguardar a confirmação da sentença no tribunal. E mais, vamos aguardar a confirmação da sentença e do acórdão do tribunal no STJ, que, afinal de contas, é a última instância nas ações civis reparatórias por erro médico aqui no nosso país, o STJ. Bom, dito isso, eu vou para o quarto elemento. Eu espero que, doutor Giovanni, estejam ficando claros aí os pontos que eu estou levantando para dizer. Não está fácil para o médico ser réu num processo civil reparatório. É isso que eu estou querendo dizer. Nem para o médico e nem para nenhum profissional da saúde, né? Exato. Então, o senhor vai sempre lembrando dos demais caros profissionais da saúde. Eu vou falando do médico aqui porque fica mais fácil de eu falar. Eu peço perdão, mas eu estou aqui muito feliz, contente e agradecendo a presença de todos eles e dos doutores advogados também. Bom, o quarto ponto, e esse ponto aqui é um ponto que esse aqui causa problema. Por quê? Porque é aquilo que nós conversávamos hoje, eu e o senhor, doutor Giovanni. Então, vamos deixar claro aqui, eu gosto de deixar claro, na semana passada eu entrei numa live com o doutor Danilo, tricologista, e também eu fiz a mesma ressalva. Antes da gente fazer uma live pública, a gente faz uma livezinha, né? A gente faz aqui que é uma livezinha, uma chamada telefônica, quem está desse lado e quem está aqui, o senhor nesse caso e eu, né? Para acertar alguns pontos, como que a gente vai fazer a live. Não tem nenhum problema dizer isso, porque senão fica meio fake. O negócio aqui é ser real, é falar como que a coisa acontece mesmo. E nós falávamos, eu e o senhor hoje de manhã, exatamente a respeito dessa situação, do termo de consentimento livre e esclarecido. E nós dizíamos lá, tá, mas e aí? Isso está sendo feito de uma forma a gerar uma segurança na prática da atividade médica? Né? E o senhor mesmo me respondeu isso. O senhor que é médico, o senhor que atua, né? Eu não atuo nas ações, eu sou professor nessa seara aqui. O senhor não, o senhor atua. Né? Quer dizer, o senhor faz consultoria para o médico, o senhor está lá em contato com o médico.
Então, o senhor tem muito mais condições de dizer isso do que eu propriamente dito. Agora, eu posso dizer, em virtude de me ligando, eu prometo que eu vou voltar no tema aqui. Esse pessoal fica me ligando. Sabe como é que chama essa ligação aqui, doutor Giovanni, que fizeram para mim? Eles estão me fazendo essa ligação, eu acho que há 6 meses. Há 6 meses de um DDD 15 para me vender produto. Isso aqui é ilícito lucrativo. Eu estudei isso aqui no meu doutorado. Isso aqui é ilícito lucrativo. Eles ficam atrapalhando a vida das pessoas. Isso aqui é atrapalhar a vida das pessoas. Isso aqui cabe uma indenização. Isso aqui. Eu não gosto de ser muito sensível, né? Buscar indenizações, porque eu acho que a gente tem que ser razoável na vida. Mas eu estou num ponto que eu acho que eu vou ter que fazer uma ação indenizatória, porque não é possível, né? Eu vou ter que tirar aqui um pouquinho. Mas, enfim, seguindo, olha, eles acabaram, estou trabalhando aqui. Eu estou trabalhando, isso aqui é um trabalho, eu me preparei a tarde inteira, eu estudei para estar aqui, eu estou com o senhor aqui, tem 30 pessoas aqui, e eles estão me ligando, e eu não posso desligar, pôr no modo avião aqui, por quê? Porque senão cai a minha live. Tá? Bom, segue. O Denis está me ajudando aqui. Então, veja, próximo ponto. Esse dever de informar, o que está acontecendo é o seguinte: em algumas ações, e eu já verifiquei isso eu já verifiquei nos processos, isso eu verifiquei estudando acórdãos. Então, também não vai ideia da minha cabeça aqui. O que acontece? A perícia veio e ela, por exemplo, ela disse que não houve erro médico. Por exemplo, a perícia veio e disse, não houve erro médico. Não houve erro médico, não é? Aí, há uma certa consequência para o paciente, uma iatrogenia, por exemplo, qualquer consequência que haja, por exemplo, uma má cicatrização, por exemplo, pelo fato do próprio paciente ser tabagista, né, o que pode causar uma cicatrização não tão perfeita, não da forma como ela deveria ser. Tá? Então, a perícia ela veio favorável ao médico. Ela veio favorável ao médico dizendo não houve erro médico. Tá? Aí a gente cai na questão do dever de informar. E aí a gente tem decisões há decisões que são do seguinte teor: olha, não houve erro médico. Erro médico não houve. Ok? Então,